Olá, bom dia! Estamos em Manaus, uma cidade vibrante e estratégica para a economia da região norte. É uma das portas de entrada para a Amazônia. E é daqui que operam mais de 75% das empresas do Amazonas. A capital concentra o maior número de microempreendedores individuais da região norte. Gente que inova e empreende todos os dias em meio a muitos desafios. E eles não são poucos. A Amazônia abriga a maior biodiversidade do planeta. Preservar esse patrimônio exige compromisso, criatividade e, mais do que nunca, soluções sustentáveis. E é com esse espírito de quem empreende com propósito, gerando renda e ajudando a proteger o que é de todos nós, que começamos o Pequenas Empresas e Grandes Negócios de hoje. E olha só o que vem pela frente. União que inspira. A história de um casal que transformou o amor em parceria de sucesso neste Dia dos Namorados. As EdTechs. Duas empresas unem educação e tecnologia para ajudar no aprendizado das crianças. Na maior bacia hidrográfica do mundo, um empreendedor transforma lixo plástico em lucro. Junho, a gente piscou e já estamos no meio do ano. Que incrível, né? Mas olha, o amor tá no ar, até porque tem Dia dos Namorados. E a propósito, você já comprou o presente? Mas eu prefiro as festas juninas. Vamos fazer o seguinte, bora pro calendário e você fica de olho em como lucrar com essas datas especiais. Dia 12, aquele momento dos apaixonados. Não é feriado, mas é uma data importante. Imagine que para 60% das pessoas é um marco tão especial quanto o próprio aniversário. Então, é hora de arregaçar as mangas para lucrar. Uma pesquisa feita com 1.000 pessoas mostra que o Dia dos Namorados pede inovação, estratégias mais personalizadas e inclusão. Então, prepare a vitrine pensando em todas as formas de amar. Nos restaurantes, é hora de esquentar os cardápios com pratos bonitos e estimulantes. E quem vende chocolates ou perfumes já pode preparar os kits. Esses itens estão entre os presentes preferidos. Se você é de outro ramo de negócios, também pode lucrar com o Dia dos Namorados. Que tal uma campanha do tipo Quem Ama Indica? Seus compradores fiéis indicam novos clientes e ganham um benefício, que pode ser um desconto ou um brinde. Outra dica é fazer parcerias com floriculturas e cafeterias e oferecer um bônus cruzado. E aí os seus clientes ganham desconto e surpreendem o amor com estilo. E viva Santo Antônio, São João e São Pedro! É o país inteiro entrando no clima das festas juninas. Mas eu vou te dizer, no norte e no nordeste é que a coisa ferve. Essa é a época do ano de maior trabalho para o Caio, de Campina Grande, na Paraíba. Ele é sócio de uma empresa que faz a decoração dos principais eventos de São João da cidade. Agora, Caio, me conta uma coisa. Quantas bandeirinhas vocês fazem por aí? Oi, Pedro. A gente produz só para Campina Grande 179 quilômetros de bandeirolas. Fora o que a gente produz para outras cidades da Paraíba e para fora do estado, que dá em torno de 250 quilômetros. Deixa eu aproveitar essa sua longa experiência. Quais são as dicas para quem quer aumentar as vendas nesse período junino? Você pode decorar sua loja com balão, bandeirola, fuxico, ralador de milho, peão, colocar um sanfoneiro, um trio de forró chamando a atenção para a sua loja. Ô Caio, e as brincadeiras de quermesse? Você acha que elas ajudam a aquecer as vendas? Ajuda muito nessas brincadeiras. Você fazer na sua loja uma pescaria, um derruba-latas, uma dança das cadeiras, ajuda a promover muito o negócio. Seguindo com o nosso calendário, junho também é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. A data internacional é comemorada no dia 28. E esse também é um público que adora comemorar e consumir. O casal Alberto e Leandro tem uma marca de roupas e acessórios para essa comunidade. Então, como é que vocês sugerem aproveitar essa data?
Oi, Pedro. Então, eu penso que você precisa idealizar a marca como se fosse realmente importante para aquele público. Você realmente oferecer um produto onde ele conta uma história, onde o cliente vai se identificar com aquilo, né? Então, cuidar justamente disso, que essa oferta seja genuína, né? Nesse período, desenvolver algum produto exclusivo, seja uma estampa ou até mesmo uma embalagem, algo que mostre esse acolhimento e essa integração com esse momento de comemoração mesmo. E não saia daí, olha só o que ainda tem no programa de hoje. Em Manaus, um empreendedor limpa os rios e transforma o lixo plástico em lucro. Dia dos Namorados. Amor e negócios combinam? Um casal de empreendedores prova que sim. A tecnologia encontra a educação. Soluções inovadoras que ajudam no desenvolvimento das crianças. A gente volta já. Nós estamos em Mariporã, na Serra da Cantareira, em São Paulo, para conhecer os bastidores da beleza. Nós vamos numa fábrica de cosméticos onde nascem produtos de grandes marcas do setor. Um negócio de sucesso que vem conquistando, inclusive, o mercado internacional. Qual é o diferencial, então, da indústria de vocês? Amor e respeito. Somos minha esposa, minha sogra, que é a minha segunda mãe, e eu. Eu sou Soraya Domingues. Eu sou Ricardo Saraceni Gomides. Sou a Mayara Gomides. Essa história começou com uma insistência do seu sogro, foi isso? Foi isso. Eu sou formado em outra área. Eu sou formado em educação física. Completamente diferente. Completamente diferente. Quando eu conheci minha esposa, ele já tinha uma indústria cosmética. Eis que, de repente, surgiu a oportunidade de adquirir outra indústria. E aí, ele me convidou a trabalhar aqui. Tijolo por tijolo, o educador físico construiu uma história no ramo de cosméticos. Uma indústria de outsourcing nada mais é do que uma indústria de terceirização. Nós não temos uma marca própria. Nós fazemos marcas para aqueles clientes que ou possuem já a marca ou então querem empreender no ramo de cosméticos. Então nós compramos a embalagem dele, nós fazemos a arte dele, nós fazemos o produto, envasamos e expedimos para fora do país. Desde o início, o Ricardo tinha um objetivo, a exportação. Quem pensa em exportação hoje precisa sonhar grande, porque sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Quando você fala de exportação, vocês já estão mandando para onde? A gente manda para os 4 continentes, ainda não conseguimos mandar para a Oceania por enquanto. Eu imagino que para tudo isso acontecer no tempo hábil, com uma produção funcionando muito bem, você precisa de uma instituição financeira para dar suporte para tudo isso. Sempre. Como é que o Bradesco entrou nessa história? Foi o Bradesco que acreditou em nós e que começou a injetar um pouquinho de financiamento, começamos a pegar empréstimos com o banco e começamos até a ter limites na conta. Então eu sempre falo, foi graças ao Bradesco que a gente conseguiu ampliar a fábrica. Com o Bradesco, o Banco da PJ, sua empresa conta com gerentes especialistas e soluções personalizadas para cada tipo de negócio, com soluções de crédito, soluções de recebimentos, soluções de pagamentos e investimentos. Tudo num só lugar. Tudo em um só lugar é também um dos lemas dessa empresa. Tem muita novidade todos os dias, né? Muitas matérias-primas chegando no Brasil, muita coisa. Uma produção tão intensa quanto a convivência familiar. Aqui é o nosso laboratório de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Cantinho dessa senhora que está aqui, que é onde ela pega. Essa senhora, sua mãe. Senhora, minha mãe. A tua formação em farmácia, a sua em química. Como é que vocês colocam essa formação no dia a dia aqui da indústria? Farmacêutico e químico se complementam. Eu sempre falo que o químico ele é mais especialista nisso, na parte louca. E a parte farmacêutica, ela organiza mais. Então, na minha visão, na nossa empresa, não funciona separado. Uma família que se transformou em equipe, repleta de diferenciais.
É saber que o dinheiro não é acima do nosso amor, do nosso respeito. É um desafio, mas eu não me vejo trabalhando de outra forma, porque os meus maiores apoios estão aqui. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é unidade. Só que é uma unidade não só familiar, é uma unidade laboral, é uma unidade de negócios. Um cresce, todo mundo cresce junto. Exatamente. Exatamente. O lema da empresa é: o seu sucesso é o nosso. Um sucesso coletivo que embeleza a vida destes empreendedores e de todas as pessoas que consomem o que eles produzem. Bradesco, o banco da PJ. Você sabe o que é uma EdTech? Empresas que combinam tecnologia e educação e que estão mudando a forma como a gente aprende. No Brasil, essas soluções criativas estão ganhando espaço e resolvendo problemas antigos com ideias novas. Hoje a gente vai conhecer 2 exemplos focados no desenvolvimento das crianças. E a primeira história chega com o Max Tavares. Corpo e mente em equilíbrio. Essa é a ideia de um aplicativo de desenvolvimento infantil, onde as crianças podem aprender com leveza, dinamismo e até mesmo de olhos fechados. Vamos iniciar a nossa aula com a respiração do gesto da paz. Yoga fez bem, muito bem para mim. Como é que vocês conheceram o aplicativo? Na ocasião, estava numa escola que teve o projeto do yoga na escola. E através das práticas do yoga, a gente veio saber do aplicativo. A ideia de combinar técnicas de relaxamento e de teatro como ferramenta para ajudar no desenvolvimento das crianças surgiu do encontro entre uma pedagoga e um contador de histórias, unidos por uma paixão, a yoga. Começamos a contar histórias, brincar, usar o lúdico de uma forma muito ativa, usar algumas ferramentas do yoga. A gente trabalha com meditações lúdicas, que não tem nada a ver com aquelas meditações místicas, mas com meditações como se fosse uma história, onde a criança entra na história e se torna protagonista, então ela vai resolver algo dentro daquela meditação, isso vai empoderá-la, emocionalmente. Busque concentração e abra-se ao poder da imaginação. Durante 30 anos, Rosa e João ensinaram yoga para adultos e crianças. Desenvolveram uma metodologia e publicaram mais de 20 livros sobre o tema, até que surgiu a ideia de transformar todo esse conhecimento em negócio. A gente tem um grande amigo, que foi o nosso aluno, Dudu. É uma ideia que veio dele porque ele se encantou com o trabalho e ele teve a ideia, falou de vamos levar isso para o mundo, Dudu, que é profissional de audiovisual, não só ajudou a criar o aplicativo, como também virou sócio do casal. A gente fala que é uma plataforma de saúde integral, de desenvolvimento integral infantil. Hoje o aplicativo funciona por assinatura com pagamento mensal. Mais de 100 famílias já baixaram a ferramenta e a ideia é expandir para mais públicos até mudar o modelo de negócio. Devido às mentorias que a gente participou, acelerações, feiras de educação, a gente percebeu um grande potencial no B2B, de implantar nas escolas nossa plataforma, que a gente percebeu que através das escolas pode chegar nos pais. Os próximos passos é fechar contratos com secretarias municipais de educação e com escolas privadas também. A gente brinca, que nosso olhar é para criança, mas é uma plataforma para todos. Quando finaliza o exercício, tem uma coisa que faz, não é? Como é que é isso? Ensina pra mim. Tudo de bom pra mim. Tudo de bom pra mim. Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra todos nós. Tudo de bom pra todos nós. E seguindo o caminho que une educação e tecnologia, vamos para Vitória, no Espírito Santo. Lá, os professores estão usando games para conhecer melhor cada aluno. E quem traz essa história para a gente é Elis Carvalho. Ronaldo e Joyce são empreendedores que uniram tecnologia e educação com um propósito poderoso. Descobri o autismo do meu filho, Lucas, que hoje está com 11 anos, e eu quis fazer alguma coisa voltada para a área de autismo, Eu sempre me interessei pela área de desenvolvimento infantil desde a faculdade, daí se tornou um objetivo profissional para mim.
Juntos, eles estão impactando a vida de milhares de crianças no mundo com games que ajudam no aprendizado. A ideia surgiu ainda na faculdade. O Ronaldo estudava ciências da computação e a Joyce, psicologia. Eu tinha um conhecimento tecnológico, mas não tinha um conhecimento da neurociência. E aí entrou a Joyce. Os games, criados para o trabalho de conclusão de curso, fizeram sucesso na faculdade, mas não pararam por aí. Conquistaram prêmios e atraíram investidores. Assim, nasceu o negócio. Com o reconhecimento que a gente foi tendo a partir daí, que eu fui ver que realmente poderia ser algo importante para muitas outras pessoas. E eu me aprofundei naquilo ali para realmente fazer daquilo não só uma coisa que pudesse causar impacto, mas que pudesse parar em pé também como negócio. Hoje são mais de 1.500 jogos para crianças de 2 a 14 anos. Eles ajudam escolas e terapeutas a identificarem quais habilidades a criança precisa desenvolver. A gente atende crianças neurodivergentes. Quando a criança joga, todo o comportamento dela frente à tela é coletado e aparece como um relatório educacional para esses professores. Os professores conseguem identificar aspectos cognitivos ou comportamentos que precisam ser trabalhados em sala de aula para que favoreça o desenvolvimento em outras tarefas de educação. A plataforma de Ronaldo e Joyce está em 179 países e já atendeu 180 mil crianças. A Elaine é professora em uma escola da rede municipal que utiliza os games há 1 ano e já nota avanços no aprendizado. A gente percebe a evolução dos nossos alunos na questão da memória, da interação com os colegas, a partir desses jogos gamificados que a gente usa. Então, de forma lúdica e personalizada, a gente vai avançando com essas características que os alunos precisam para o seu processo de aprendizagem. Nosso objetivo é impactar 5 milhões de crianças nos próximos 5 anos. Eu sou pai de uma criança autista, então não é só um negócio para mim desde o início, então tem uma questão muito pessoal envolvida. Esperava que a população fosse beneficiada, mas não esperava que fosse se tornar um negócio, que eu fosse dedicar tantos anos da minha carreira ainda a esse aplicativo. E você vai ver depois do intervalo. O amor está no ar. No mês dos namorados, a história de um casal unido também pelos negócios. Um empreendedor de Manaus que criou um negócio lucrativo com um propósito: livrar os rios do lixo plástico. Fica por aí. Pequenas Empresas e Grandes Negócios volta já. Tem gente que comemora o Dia dos Namorados com presentes. Tem casal que prefere uma experiência a 2. Mas olha, tem quem vá além. Transforma o amor em negócios. Quem mostra pra gente é a Débora Morato. Mais do que uma história de empreendedorismo, essa é uma história de paixão entre a Gabriela e o Gabriel. E da paixão do casal pelo vinho. O casal se conheceu há 23 anos, quando ainda estavam na faculdade. Mas era nas horas vagas que crescia um interesse comum. O vinho ficava na nossa rotina, nos jantares, nas viagens. A gente começou a visitar as vinícolas e despertou um interesse na gente muito grande. Foi desse encantamento que nasceu então um sonho a 2, empreender no ramo da enologia. Um sonho que não podia esperar. A nossa ideia era montar uma vinícola rural. E aí era um projeto para 10 anos. Só que no meio do caminho a gente falou, não, vamos antecipar esse projeto e vamos montar uma vinícola urbana. Quando você pensa em produção de vinho, certamente imagina uma paisagem com parreiras carregadas de uvas, o sol brilhando no horizonte. Mas foi na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, que a Gabriela e o Gabriel montaram esta vinícola. Numa das nossas viagens para os Estados Unidos, na Califórnia, a gente conheceu uma vinícola urbana. A gente falou assim, por que não começar a fazer vinhos aqui em São Paulo, comprando uvas de várias regiões do Brasil? Para produzir vinhos longe dos parreirais, os empresários precisaram então se preparar. A Gabriela abandonou a carreira de biomédica e se especializou em enologia. Com o apoio de Gabriel, o negócio aconteceu.
iniciamos o plano, reformamos o imóvel, adequamos para a produção de vinho. Vinho tinto, branco, rosé. Se vai ser um vinho branco, um rosé, um espumante, a gente usa prensa e aí depois a gente fermenta nesses tanques, dependendo do tipo e da quantidade de uva que a gente vai fazer. Eles podem até estar longe das uvas, mas estão no maior mercado consumidor de vinho do país. E isso tem lá suas vantagens, viu? Uma delas é essencial: público não falta. A gente estruturou o nosso negócio em 3 eixos: de cursos, das experiências e também fazemos prestação de serviços. A gente faz vinho para quem não tem vinícola. Entre as experiências está o Enólogo por um Dia. Nesta edição especial do Dia dos Namorados, os participantes então acompanharam o processo produtivo, aprenderam sobre a composição dos vinhos e levaram para casa um blend feito por eles mesmos. É muito personalizado, então a gente quer servir para os nossos amigos, para a nossa família. E ele vai ser aberto quando? 20 anos juntos. Um bom vinho se faz com boas uvas. E o casal selecionou a dedo fornecedores de todo o Brasil. Antes de abrir a vinícola, nós ficamos quase 2 anos no processo de planejamento. E nesse processo a gente foi em busca de vinhedos, de parceiros, de produtores, porque as uvas elas têm que chegar aqui para a gente em caminhão refrigerado. A gente busca pequenos produtores com quem a gente vai ter o contato muito próximo e saber como ele está cultivando a uva, a adubação só exatamente a suficiente para não sobrecarregar o solo. Vim conhecer um vinhedo em Tuiuti, interior de São Paulo, porque é daqui que sai boa parte das uvas que abastecem a vinícola do Gabriel e da Gabriela. Seu Rocco agricultor, é um vinhedo jovem, mas a paixão é antiga. Bem antiga, bem antiga. Eles são os parceiros que a gente tem, entendeu? Então, por eles ter a mesma paixão que eu, tá? Foi um casamento perfeito. E se com seu Rocco o casamento foi perfeito, é porque o Gabriel e a Gabriela aprenderam muito sobre parceria, trabalhando juntos. O gostoso também da gente vir visitar um vinhedo é justamente a gente estar junto, a gente acaba se conectando também ao vinhedo e a parceria nossa, tanto aí para a produção como para a vida. Pequenas Empresas e Grandes Negócios veio para a maior bacia hidrográfica do mundo, a do Amazonas, para conhecer uma startup que usa tecnologia para retirar o que foi descartado de forma irregular e veio parar aqui, nos rios e igarapés. Essa é uma história feita de encontros, das águas, do empreendedorismo e de muitos propósitos. Para a gente que é amazônico, que está rodeado de toda essa imensidão de água e floresta, o principal objetivo mesmo é o resgate. É o resgate dos nossos recursos naturais. Eu me chamo Jadson Maciel, eu sou ativista ambientalista e empreendedor social. Antes de contar um pouquinho da história do Jadson, a gente já chegou aqui num dos objetivos dos negócios dele, que é preservar as águas amazônicas. O que é uma remada ambiental? A remada ambiental, ela é disciplina, porque o desafio hoje é a gente disciplinar as pessoas em relação ao uso do lixo plástico, né? Quando a gente traz os voluntários para conhecer de fato o que ninguém mostra, e aí a gente chega no ponto focal. O recolhimento do lixo envolve os 2 negócios de Jadson: uma casa flutuante de aluguel de pranchas e uma startup de tecnologia náutica. Mas vamos voltar um pouquinho nessa trajetória de empreendedorismo para entender como ele chegou até aqui? Eu trabalhei 14 anos numa empresa local. Quando terminava o expediente, eu vinha para o Tarumã assistir o pôr do sol. E cada vinda minha para cá, eu ia sentindo uma coisa diferente, até o ponto de eu começar a planejar algo. E foi quando o Stand Up Paddle chegou em Manaus. Só tinha uma pessoa desenvolvendo essa atividade aqui. Imagina, quase 2 milhões de habitantes, só uma pessoa. Aí eu vi uma oportunidade. Jadson surfou a onda das pranchas de stand-up paddle e começou a empreender.
E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Eu tenho uma irmã que mora em Porto Alegre, e aí eu achei um fornecedor lá em Porto Alegre e um curso de instrutor. E eu me taquei para Porto Alegre para fazer o curso e tentar fechar uma pré-parceria. Me preparei antes de pedir a conta. Então você pediu demissão para empreender? Pedi demissão para empreender. Investi toda a minha rescisão, foi quase 120 mil reais que eu botei. Comprando todas as pranchas, todos os equipamentos e a própria estrutura do flutuante. A proximidade com o rio fez Jadson enxergar um problema profundo por aqui e visível na superfície: a poluição. Minha irmã, na época de férias, veio para cá e aí a gente viu aquilo e foi quando ela falou, vamos fazer alguma coisa? Tem as pranchas. E em maio de 2016 a gente realizou a primeira atividade. Um mergulho nas causas ambientais e um encontro com outro plano de negócios promissor. Um empresário local me chamou para uma reunião, me fez uma doação de uma canoa com motor e me doou combustível mensalmente. Ele falou, por que você não faz alguma coisa disso aqui? Paralelo a isso, eu também já tinha um amigo, ele já trabalha com inovação e tecnologia, e ele sempre ficava falando para mim, o Bruno, tem que automatizar isso. Aí na hora eu liguei pro Bruno, achei o cara que vai botar o dinheiro. Era o início do segundo negócio de Jadson, com aportes financeiros que ultrapassaram os 2 milhões de reais. Que foi quando a gente conseguiu avançar para a segunda embarcação. E na segunda embarcação a gente já trouxe mais inovação. As duas embarcações da startup têm nomes e formatos inspirados em lendas amazônicas. O Mapinguari, ele é um mito parecido com o mito do boto. A boca dele é na barriga. E a cabeça dele é só um olho. Então, como a embarcação ela retira o material e o material cai dentro da embarcação, a gente simulou que na hora que ele cai, é a boca. É a boca dele. Mas afinal, como transformar um empreendimento socioambiental num negócio rentável? A gente entra na economia circular. Então a gente quer mostrar para todo mundo que isso não é lixo. Isso é matéria-prima riquíssima. A gente leva para a usina, para a nossa usina de reciclagem. A gente pode ir lá conhecer então? Com certeza. Vamos lá. Então vamos. Na usina de reciclagem, uma equipe preparada para transformar lixo em lucro. Depois que o material chegou aqui, qual é o passo a passo? Faz uma desrotulação, tira a tampa e aí faz um processo de trituração. A gente faz uma lavagem para enxaguar, um efeito de enxágue e depois vai para um processo de secagem. Então o que vocês fazem é pegar esse material que foi recolhido no lixo e deixar ele num ponto para ele ser transformado em alguma outra coisa de plástico. Exatamente. Para ele poder voltar para o processo produtivo, para a cadeia produtiva, ele precisa estar numa determinada forma. Por isso que a gente chama de polímero. Mas, na verdade, ele já é um polímero, mas já está pronto ou apto para ser processado novamente. É um sentimento de que a gente está cumprindo algum tipo de propósito relacionado a essa limpeza, né? E devolver esse material para o mercado, digamos assim, né? Por aqui, o que antes poluía, hoje brilha os olhos dos futuros vendedores e compradores. O nosso primeiro cliente é uma fábrica, uma mini indústria, que é uma empresa local que fabrica sacolas plásticas. É a única empresa de sacola plástica aqui do nosso estado que tem esse viés de envolver todo o ecossistema. Além da venda do polímero, Jadson tem outras parcerias a caminho. Identificamos ali modelos e soluções para rentabilizar, mas aonde essa startup pode, de fato, decolar é atuando dentro das prefeituras. Para este guardião dos rios, o empreendedorismo foi um reencontro com as águas e, principalmente, com a própria essência. A gente se tornar um guardião é muita responsabilidade, né? Porque a gente está falando, mais uma vez, da maior bacia hidrográfica do planeta. Então, para a gente estar hoje ocupando esse espaço como guardião dos rios, para a gente é muito revigorante. Todos os mistérios dessa mata e dessa água que esse povo usa para espantar a mágoa. É com a força dessa natureza que nos impulsiona a renovar os ciclos que a gente termina o programa de hoje. Para você, um ótimo sábado e até semana que vem. Tchau!